O Japão enfrentou uma situação de grande apreensão quando suas autoridades foram forçadas a agir rapidamente após a aproximação de aeronaves russas no espaço aéreo próximo à ilha de Hokkaido. O primeiro-ministro Fumio Kishida ordenou a mobilização imediata dos caças F-35, numa resposta à movimentação inesperada da aviação militar russa. Yoshimasa Hayashi, secretário-geral do governo, confirmou que múltiplas violações aéreas ocorreram, exigindo uma ação rápida das forças japonesas. A questão que pairava era se a Rússia estava preparando uma nova frente de operações, possivelmente além do conflito na Ucrânia. Diante desse cenário tenso, o Japão entrou em estado de alerta máximo. A incursão dos caças russos no espaço aéreo japonês provocou uma resposta imediata, levando as forças aéreas a decolar com uma rapidez sem precedentes. Os céus de Hokkaido, marcados por sua importância estratégica, tornaram-se o centro de uma crescente tensão militar, ecoando os confrontos aéreos da era da Guerra Fria. O evento ocorreu de forma súbita, conforme relatado por Hayashi, com aviões russos sendo detectados em 3 ocasiões distintas, cada uma atravessando o território aéreo do Japão. A resposta das forças de defesa japonesas foi imediata. Caças F-30 e 5 equipados com a mais alta tecnologia partiram rapidamente para o ar, utilizando contramedidas de última geração para se protegerem de qualquer eventual ameaça. A situação se intensificou rapidamente, com luzes e explosões visíveis nos céus enquanto as aeronaves se preparavam para um possível confronto. Em paralelo, o governo de Tóquio formalizou um protesto veemente contra Moscou, advertindo que tais incursões não seriam mais toleradas, apesar de a situação ainda estar sendo tratada em nível diplomático. O ministro da Defesa, Minoru Kihara, explicou que a movimentação foi causada por um avião de patrulha russo, modelo Ilyushin 38, conhecido por suas missões de reconhecimento em águas profundas. De acordo com Kihara, o Il-38 entrou no espaço aéreo japonês 3 vezes em um período de 2 horas, permanecendo por cerca de 60 segundos em cada incursão. Embora breves, essas ações foram uma demonstração clara da disposição da Rússia em testar os limites. Foi a primeira vez, desde 2019, que o Japão experimentou tal violação em seu espaço aéreo por forças russas. A tensão global se intensifica, com um cenário geopolítico cada vez mais instável. Tóquio mantém uma postura reservada, enquanto a administração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, monitora cuidadosamente o aumento das tensões no leste da Ásia. Qualquer movimento impensado poderia gerar consequências imprevisíveis na região, aumentando o risco de desdobramentos críticos. Embora Biden tenha reforçado o apoio à Ucrânia em sua resistência contra a Rússia, a retórica dos Estados Unidos segue sendo moderada e bem calculada, evitando declarações que possam intensificar o conflito, optando por destacar um apoio contínuo, porém sem prometer vitória a curto prazo. Enquanto os Estados Unidos continuam a enviar pacotes substanciais de ajuda militar à Ucrânia, evitam ao máximo uma participação militar direta, deixando seus aliados, como o Japão, em uma posição complicada caso a situação escale ainda mais. O Ocidente, em geral, age com cautela, na tentativa de manter um equilíbrio delicado diante da crescente pressão da Rússia. Ao mesmo tempo, vozes críticas, como a de Antônio Eric Cross, ex-membro da inteligência militar, não se contêm em apontar as incoerências das potências ocidentais. Para ele, há uma relutância em permitir uma vitória clara, seja para a Rússia, seja para a Ucrânia. Essa confusão tem se refletido nas frentes de batalha, onde soldados ucranianos, de acordo com relatos, estão cada vez mais incertos sobre os objetivos do conflito, enquanto os altos escalões militares evitam oferecer explicações claras. Para muitos analistas, o medo de um confronto nuclear é real e iminente. Scott Richard, que atuou como inspetor de armas da ONU e é ex-oficial de inteligência do Exército dos Estados Unidos, alertou que uma guerra nuclear poderia eclodir se Washington permitir que a Ucrânia faça uso de armamentos ocidentais em solo russo. Richard foi claro:
Qualquer disparo de mísseis ocidentais contra o território russo poderia ser visto como um ato de guerra total. Ele também enfatizou que os sistemas de controle e monitoramento das armas, sob a supervisão americana, são um obstáculo significativo para que a Ucrânia utilize esses armamentos sem uma intervenção da OTAN. Caso isso aconteça, a OTAN se tornaria diretamente envolvida no conflito, o que poderia gerar uma escalada massiva. O perigo não se restringe à Ucrânia. A ameaça é palpável e as possíveis repercussões seriam devastadoras. A Rússia não hesitaria em retaliar com força, incluindo o uso de armas nucleares, se necessário, com impactos que certamente reverberariam por toda a Europa e além. Essas tensões reverberam nas recentes declarações de Alexei Shepa, vice-presidente do Comitê de Assuntos Internacionais da Duma Estatal da Rússia. Em resposta às observações feitas pelo presidente francês Emmanuel Macron, Shepa foi categórico ao afirmar que as relações entre a Rússia e a Europa estão em um ponto crítico. Segundo ele, a crise diplomática entre Moscou e os líderes europeus aprofundou-se a tal ponto que qualquer tentativa de restabelecer o diálogo está quase inviabilizada. Ele ressaltou que os líderes do continente europeu, na tentativa de conter a influência russa, podem estar negligenciando as consequências econômicas e sociais de longo prazo que surgem desse confronto prolongado. Shepa advertiu que os contínuos embargos econômicos e as severas sanções impostas contra a Rússia estão tendo um efeito boomerang, prejudicando as próprias economias que os implementaram. Ele destacou que, enquanto a Rússia se ajusta e busca novas parcerias econômicas com potências emergentes, os países ocidentais enfrentam um cenário de inflação crescente, crise energética e instabilidade nos mercados financeiros. De acordo com ele, essa guerra econômica está alimentando a inflação e levando a crises internas nos países europeus, que sofrem os efeitos de uma dependência energética, que agora é limitada pelas próprias sanções que impuseram. Além disso, Shepa destacou que a continuidade desse conflito só agravará ainda mais a situação, não apenas para as economias europeias, mas também para a estabilidade global. Ele apontou que a manutenção das hostilidades entre as partes contribui para uma escalada dos preços dos combustíveis e das commodities, gerando um impacto negativo em cadeias de suprimentos em várias regiões do mundo e promovendo um ciclo de retração econômica global. Para Shepa, as sanções e as ameaças de confrontos diretos entre as potências não estão apenas enfraquecendo a Rússia, mas também minando a capacidade de recuperação das economias ocidentais no longo prazo. Nesse clima de incerteza, o avião Il-38 russo ainda sobrevoava os céus de Hokkaido, no Japão, em uma demonstração de força que elevava ainda mais a tensão no leste asiático. Cada momento que se passava parecia aproximar a região de uma encruzilhada crucial. As próximas horas seriam decisivas para determinar o rumo dos acontecimentos, com o risco de uma escalada militar se tornando cada vez mais real. A Rússia, sem dúvida, estava demonstrando sua capacidade de projetar poder militar além da Ucrânia, forçando o Japão e seus aliados, como os Estados Unidos e outros países da região, a reconsiderarem suas estratégias e respostas. O cenário se tornava cada vez mais instável, com o Japão enfrentando uma série de desafios geopolíticos em várias frentes. Por um lado, o país estava fortemente alinhado com os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, o que o colocava em uma posição delicada no embate entre Rússia e Ucrânia. Por outro, a proximidade geográfica com a Rússia e as incursões aéreas recentes pressionavam o governo japonês a reforçar suas defesas e a avaliar cuidadosamente suas futuras ações. As manobras russas em torno de Hokkaido eram vistas como um sinal de que Moscou estava disposta a expandir sua influência militar na região do Pacífico, o que colocava o Japão em alerta máximo. As incertezas globais que já afetaram a Europa e o leste da Ásia também ampliavam os dilemas para os líderes japoneses. O Japão, assim como seus aliados, enfrentava uma encruzilhada, onde cada decisão poderia ter repercussões em escala global. A Rússia, ao intensificar suas atividades militares fora da Ucrânia, evidenciava seu poder de pressão, obrigando as potências ocidentais a recalcularem seus passos em um tabuleiro geopolítico cada vez mais volátil.